Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, olha, o material que a gente tem aqui tá no centro de uma confusão danada, sabe? Envolve política, justiça. São as acusações do Eduardo Tagliaferro, que era assessor do ministro Alexandre de Moraes lá no STF, e ele falou isso direto no Senado. Temos aqui uns relatórios, análise sobre esse depoimento dele na Comissão de Segurança Pública. Ficou conhecido como vaza-toga. A ideia é entender o que ele disse, por que isso importa e o que tá por trás, né? Bom, vamos lá, vamos abrir essa caixa. Exato. E o timing, né? Essa audiência no Senado aconteceu, não por acaso, acho, bem no dia de julgamentos bem importantes no STF sobre o 8 de janeiro. Isso, claro, só aumentou a tensão ali entre os poderes. E a acusação principal do Tagliaferro é pesada. Ele fala numa fraude processual gravíssima. Diz que uma operação de busca e apreensão lá de 2022 contra empresários tipo Luciano Hang teria sido baseada só num agir-pactagem de portal, sem uma investigação mais robusta antes, sabe? Pois é, e aí que entra o ponto central, o X da questão que ele levanta. O Tagliaferro afirma que, depois da repercussão ruim que deu, o Moraes teria falado para a equipe tipo: monta aí uns relatórios, uns mapas mentais, mas com data retroativa. Data retroativa? Pra quê? Para dar uma aparência de legalidade, de fundamentação jurídica para uma operação que, segundo ele, já tinha acontecido sem essa base. Ele até diz que tem prova, tipo metadados dos arquivos. Ah, os metadados. Isso. Que mostrariam que os documentos foram criados depois, sei lá, dia 28 de agosto, mas colocados no processo como se fossem do dia 22, antes da operação. É o que ele está chamando de pesca probatória. Essa pesca probatória, então, seria tipo procurar prova sem ter um motivo concreto antes, jogar a rede e ver o que vem. Passa essa. Mas assim, a história do próprio Tagliaferro também é bem complexa, né? Verdade. Quem é ele, afinal? Ele era chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação no TSE, com o Moraes, só que a situação dele hoje não é nada simples, certo? Nada simples. Olha, o Tagliaferro está sendo investigado, já foi até denunciado pela PF e pela PGR, e a acusação é justamente vazar conversas do gabinete do Moraes para supostamente desacreditar o judiciário. Nossa, e não é só isso, ele também responde por umas acusações lá em São Paulo de ligação com um desvio de herança, coisa de milhões. Hoje ele está na Itália. O Brasil pediu a extradição e ele tá lá tentando asilo político. Uau! Então, essa condição toda dele, obviamente faz a gente ficar com o pé atrás sobre as motivações, né? Faz sentido. E do lado do ministro Moraes, qual foi a resposta para essas acusações tão diretas sobre os documentos, as datas? Então, o gabinete do ministro nega tudo. Diz que não teve irregularidade nenhuma, afirmam que todas as ordens, os relatórios, tudo foi oficial, tudo regular, tá tudo documentado nos inquéritos lá das fake news, das milícias digitais. Certo. Argumentam que era o TSE agindo no seu poder de polícia mesmo, para combater desinformação, discurso de ódio, essas coisas, e que a PGR sempre soube de tudo. Quer dizer, eles rebatem de frente essa ideia de que fabricaram algo depois. E tem o fator político que a gente não pode esquecer. Aquela audiência no Senado foi presidida pelo Flávio Bolsonaro, foi pedida por senadores da oposição. No mesmo dia do julgamento do pai dele no STF. Exatamente, no mesmíssimo dia. A oposição, claro, usou esse depoimento para criticar o STF, para dizer que era perseguição, tentar tirar a legitimidade dos processos lá no Supremo. Foi para colocar mais lenha na fogueira mesmo. Isso leva a gente para um choque de narrativas, né? E um paradoxo jurídico bem interessante. Exatamente. De um lado, essa história de ordens informais, de mexer em data de documento. Do outro lado, a versão de que tudo foi formal, tudo dentro da lei. E o paradoxo é curioso. Qual seria? As provas que o Tagliaferro diz que tem para mostrar a fraude, segundo a PGR, ele conseguiu essas provas de um jeito ilegal, justamente pelo vazamento pelo qual está sendo acusado. Ah, então a prova do crime seria ela mesma um crime. Exato. Cai naquela história dos frutos da árvore envenenada, né? Uma prova obtida ilegalmente pode contaminar tudo o que vem dela. Isso cria um nó jurídico tremendo sobre a validade disso tudo. Entendi. Bom, então, resumindo, quais são as consequências práticas disso tudo que tá rolando? Olha, no Congresso, a oposição tá forçando a barra por uma CPI, a CPI da vaza-toga, e voltando a pedir impeachment do Moraes.
As denúncias foram para vários lugares. Para o próprio STF, para o CNJ, que fiscaliza os juízes, para a OAB. E no judiciário. Aí as defesas de outros réus podem tentar usar isso para, sei lá, anular provas nos seus casos. Mas o STF, por enquanto, manteve o Moraes nos processos, mostrando união ali, e tem a briga internacional. Brasil querendo a extradição, Tagliaferro pedindo asilo na Itália. É um cenário bem complicado mesmo. Um ex-assessor que está foragido acusando um ministro do Supremo de fraude processual, usando provas que ele mesmo teria obtido ilegalmente, e tudo isso num caldeirão político fervendo, com impacto direto em investigações super importantes. É exatamente isso. É um caso que, escancara a polarização, a crise de confiança nas instituições, é a palavra de um contra a palavra do outro, a questão da validade das provas, o uso político que fazem disso, é muita coisa junta. Fica então a reflexão, né? Para além de saber quem tá certo ou errado nessa história específica, o que esse episódio todo diz sobre a saúde das nossas instituições. E sobre como as disputas jurídicas viraram, o campo de batalha principal da política no Brasil hoje. É algo pra gente pensar, né?